Oi, gente! E aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Julia, mas pode me chamar de Ju, e este aqui é o meu canal. Neste canal, nós batemos vários papos sobre educação, sobre desenvolvimento, linguagens, livros e sobre mais o que a gente quiser. Então, se você quiser fazer parte disso, se inscreva aí para receber os próximos vídeos, tá bom? E deixe seu like também, se você gostar do conteúdo. Hoje, este vídeo aqui é um pouquinho diferente. Eu resolvi conversar com vocês sobre um assunto que por muito tempo me atormentou e ainda me atormenta um pouquinho hoje. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui é sobre a minha realidade, sobre a minha vivência e sobre aquilo que faz parte do meu eu. Esse vídeo não é sobre uma regra, ele não está generalizando e eu sei e tenho plena certeza que tem pessoas que vivem completamente o contrário do que eu vou falar aqui. Principalmente por eu ser professora e lidar todos os dias com pessoas diferentes, porque nós somos seres humanos diferentes e singulares, eu tenho a total noção de que cada um aprende de uma forma, cada um tem uma expectativa diferente, cada um corresponde àquilo que aprende de uma maneira, cada um tem seus traumas e tudo mais. Então aquilo que eu falar aqui é sobre a minha vivência, sobre aquilo que eu vi na minha vida, da minha subjetividade, ok? E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque outra pessoa pode se identificar com a minha história. Ao mesmo tempo que nós somos seres humanos muito diferentes, nós também somos iguais em muitas coisas. E às vezes aquilo que eu falar aqui pode ser uma chave para você, pode te destravar de alguma forma. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dividir um pouquinho das minhas questões com você e fazer com que talvez o fardo fique mais leve, né, para nós. Então, eu espero que você se identifique e se você não se identificar, eu espero que pelo menos você carregue uma lição disso. Bom, eu, Julia, não fui o tipo de criança com dificuldade na escola. Eu nunca tive dificuldade para aprender. Pelo contrário, sempre fui comunicativa. Quando eu estava com os meus professores, eu absorvia aquilo que eles falavam. É claro que eu já tive algumas dificuldades pontuais, mas eu sempre me saí bem nas disciplinas. Eu era uma aluna muito atenta, até hoje na faculdade eu procuro ser essa aluna, né, que eu estou terminando a minha faculdade. E eu sempre tive um certo destaque em algumas disciplinas, principalmente humanas, principalmente português, que é a minha área hoje, é a área que eu estou, né, me formando. Então eu nunca tive nenhuma dificuldade em relação às matérias, aos conteúdos. E por conta disso, eu escutava muito que eu era uma menina inteligente. E até hoje algumas pessoas me dizem isso. E eu realmente acredito que eu sou, assim como eu também acredito que você é. E eu não quero chegar aqui com esse papinho de ai, todos nós somos inteligentes, porque não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo algo mais profundo que isso. A questão é que todos nós temos um tipo de inteligência. Nem sempre a inteligência que você tem vai corresponder à inteligência tradicional, de tirar uma nota 100. Mas eu tenho certeza que você tem um tipo de inteligência. E eu vou gravar um vídeo mais pra frente sobre isto, sobre os tipos de inteligência. Não é o vídeo de hoje, por isso que eu não vou me aprofundar neste assunto, mas eu quis abrir esse parênteses aqui. Mas, além de eu ter algumas predisposições a desenvolver inteligências na área de linguagens e tudo mais, eu sempre gostei muito de ler e sempre fui uma menina dedicada. Então eu era o tipo de menina que quando tinha que estudar, eu estudava. Apesar de eu não ter uma natureza inclinada para isso. A minha natureza é de ser mais extrovertida e de gostar muito de estar com pessoas e movimentando e tal. Então, pra mim, sempre foi muito difícil ficar sentada na mesa fazendo a mesma coisa toda a vida. Mas eu aprendi a minha forma de estudar. Então, eu, por exemplo, quando era criança, descobri que eu gostava de dar aulas. Então, eu colocava meus bonequinhos lá no chão e eu ia lendo o conteúdo e dando aula para eles. E assim eu fui descobrindo várias formas de estudar que eu gostava. Então sempre fui uma menina estudiosa da minha forma, do meu jeito, e desenvolvi várias habilidades de estudo dentro da minha personalidade, também estudando como estudar. Deixe-me explicar um pouco melhor isso. Eu estudei algumas técnicas de estudo, talvez isso fique um pouco confuso para você, quando eu fui chegando na adolescência, porque cada um tem uma forma de aprendizagem e tal, e assim eu fui desenvolvendo algumas habilidades de estudo. Então, hoje eu tenho muito prazer em estudar,
Eu gosto muito de aprender coisas novas. Não tenho prazer em estudar todas as coisas, mas é aquilo que eu gosto, que eu tenho aptidão. E é este o meu contexto. E talvez você esteja olhando para isso e pensando assim, Júlia, isto não é nenhum problema, pelo amor de Deus, minha filha. Por que você tá falando isso? Mas realmente isso não é um problema. Agora que vem o problema. Quando a gente escuta que a gente é inteligente, que a gente tem algum talento, e isso não é só em relação à escola. Talvez você já tenha escutado em toda a sua vida que você, por exemplo, canta muito bem, ou que você escreve muito bem, ou que você faz qualquer coisa muito bem. Quando a gente vive alguma coisa dentro dessa realidade, o que a gente tende a fazer é querer o tempo todo suprir as expectativas que as pessoas têm em relação a nós dentro deste assunto. Então, por exemplo, se as pessoas falam que você dança muito bem, um exemplo, tá? Você vai sempre querer mostrar que você dança bem. E no dia que você errar um passo de dança, isso vai fazer você se sentir frustrado, fracassado, porque você quer que as pessoas olhem pra você e reafirmem o quanto você é bom nisso. E isso é o que aconteceu comigo em grande parte da minha vida. Eu queria provar o tempo inteiro que eu era boa. E muitas vezes não era nem porque as pessoas falavam, mas eu tinha necessidade de que elas me aprovassem em algo. Então, muitas vezes eu me sacrificava além da conta, não para eu ser simplesmente melhor naquilo, mas porque eu queria ouvir das pessoas que eu era boa. Eu queria ouvir das pessoas que elas me aprovavam. E por que eu disse que tem gente que vive completamente o contrário? Porque, às vezes, se alguém falou para você que você não é bom em algo, você quer justamente provar para essa pessoa que você não precisa ser bom. Então, cai em outro extremo. O extremo de, já que eu não sou bom mesmo, eu vou ficar nessa porque eu não tenho que provar nada pra ninguém, não tenho que fazer isso e tal. Então, a gente tem vários extremos e tem variações disso também. Eu não sou psicóloga, então não vou me aprofundar nessa questão. Se você conhece dessa área, se você é psicólogo, você pode comentar sobre isso aqui embaixo, vai ser muito bom ter, né, o seu comentário aqui. Mas nós estamos falando aqui de pessoas de seres humanos, né, muito diversos, né, pessoas que variam muito dentro dessas situações. A minha situação era essa, eu queria provar o tempo inteiro que eu era boa e eu queria ser aprovada pelas pessoas. E aí, sabe, esse aluno que todo mundo acha ele bobo, besta, porque quando ele tira 8 valendo 100, né, valendo 10 no caso, ou 80 valendo 100, ele chora? Ele fica frustrado, sabe? Esse aluno que a maioria dos alunos vai falar assim, pelo amor de Deus, você passou, 8 é uma boa nota. Eu entendo esse aluno. Eu não, assim, era o tipo de pessoa que ficava, ai meu Deus, tirei 80 e tal. Mas eu me sentia frustrada, porque na minha cabeça eu sempre tinha que fazer mais. E se eu tirasse 100, eu tinha que tirar 110, eu tinha que tirar 120 da próxima vez. E isso não era só em notas, em tudo na minha vida. O que me fez desenvolver um baita de um perfeccionismo. E eu vou te dizer, perfeccionismo é um defeito horroroso, horroroso. Eu vou dizer aqui, gente, desabafando pra vocês, eu sinto um negocinho assim, quando alguém fala de perfeccionismo como se fosse uma qualidade, ou como se fosse um defeito bom. Perfeccionismo é algo horrível, porque faz com que você tenha medo da desaprovação. E muitas vezes, uma desaprovação que você criou na sua cabeça, porque talvez as pessoas estejam nem aí, como no meu caso, ninguém tava nem aí se eu ia ser melhor, se eu ia ser pior, na minha realidade, né? Então a gente pensa às vezes que perfeccionismo é um negócio ok, aceitável, não é. O perfeccionismo é algo doentio, e se uma pessoa é perfeccionista, ela tem que se tratar. Assim como eu me tratei e fui me tratando ao longo dos anos. Quando você vive o perfeccionismo, você quer que todas as pessoas ao seu redor também façam as coisas do seu jeito. Então isso prejudica os seus relacionamentos demais. Quando você vive no perfeccionismo, você todos os dias se coloca num tribunal. Todos os dias você se coloca numa balança, numa lista de prós e contras. Você quer sempre fazer mais, porque senão você é insuficiente. E, gente, isso te leva para um caminho de escravidão. Eu era escrava de mim mesma. E eu queria muito que vocês entendessem que eu não estou dizendo aqui de notas. Isso foi apenas um exemplo.
eu passei a desenvolver isso em tudo na minha vida. E também na escola, na época, né? E na faculdade. Mas graças a Deus eu já estou amadurecendo. Mas por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque essa semana eu estou em semana de provas e eu estudei muito para uma prova que eu ia fazer. E chegando na hora da prova, apesar de eu saber a matéria, teve uma questão que era uma questão de marcar, mas em vez de marcar, eu escrevi. E a professora falou pra mim que não poderia considerar, porque eu já tinha entregue a prova, já tinha passado caneta, e realmente eu sei que ela não poderia considerar, porque ela falou que pra mim que era pra marcar, não era pra escrever. E isso poderia mudar, né, a intenção da questão. E eu fiquei pensando, gente, como pode eu ter escrito, sendo que estava escrito ali que era pra assinalar? Fiquei perguntando pra mim mesma, né? E eu me senti muito frustrada. Eu falei, cara, eu tô tão cansada porque eu tinha trabalhado o dia todo. Eu tinha acordado muito cedo pra fazer meus trabalhos também da faculdade pra entregar e enviar a tempo. E eu me senti muito frustrada por ter lido uma questão errada. E chorei. E nisso que eu chorei, a primeira coisa que as pessoas ao meu redor falaram foi, Júlia, isso é nada, isso é besteira. E no meu racional, eu tava pensando, gente, realmente, que besteira, que bobice. Por que isso me fez chorar? E aí, quando eu cheguei em casa, eu chorei mais. Mas eu não chorei por conta da situação, eu chorei porque eu percebi que ainda havia aquela necessidade de aprovação dentro de mim. Eu percebi que a minha identidade estava nas coisas que eu fazia, nos meus resultados. E é sobre isso esse vídeo. É sobre você entender que a sua identidade não está no quanto você faz, não está nos seus resultados serem bons ou ruins. A sua identidade precisa estar firmada em algo que é muito maior. E outra coisa, quando nós buscamos ser melhores, a gente entende que o processo é lindo, não só o resultado. E nós, como seres humanos, vivemos em processos de erros e acertos. Quando você vive uma realidade de perfeccionismo, de querer ser sempre bom em tudo, mostrar que você é bom em tudo, você esquece que é ser humano. Que você vai errar. Não é que você pode errar, você vai errar. Todas as pessoas erram. Não tem como. Se você é um aluno que sempre tira boas notas, não espere que um dia você não vai tirar uma nota baixa, ou que você não vai ter que fazer uma recuperação, ou o que seja, porque você é ser humano. E quando esses erros acontecerem, você precisa ter na sua cabeça que eles não definem você, que eles não definem a sua identidade. Porque nós vivemos caminhos de erros e acertos. E a nossa identidade não está nos resultados desses erros ou acertos. A nossa identidade é construída por coisas muito maiores, por algo que está dentro da gente, pelo nosso desejo de viver por um propósito que é muito maior. E é esse propósito que a gente precisa descobrir no caminho. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, quem tem um porquê suporta qualquer como. É alguma coisa desse tipo ou alguma variação. E se eu não me engano é uma frase de Nietzsche. Se não for, eu vou escrever aqui de quem é. Mas se eu não me engano é do Nietzsche. E ele fala exatamente não, ele fala mais ou menos isso. Que quem tem um porquê suporta qualquer como. O que isso quer dizer? Que quem tem um propósito, quem entende que está nessa terra por coisas muito maiores do que si mesmo, suporta qualquer caminho, qualquer processo, tanto erros quanto acertos. Suporta, inclusive, erros e acertos das pessoas. Porque qual que é um dos grandes problemas do perfeccionismo? É que quando você entende que você quer tudo perfeito, que você quer tudo sempre muito bom, você nunca consegue entregar porque você nunca acha que está bom o suficiente. Quando você vive nesse ambiente de perfeccionismo e você não se permite errar, você também não permite que o outro erre. E aí é um problema gigantesco, porque as pessoas também vão errar. E aí eu digo mesmo, não é que elas podem errar, elas vão, porque elas são seres humanos também. Então, eu quero dizer aqui neste vídeo que nós não somos os nossos erros, os nossos acertos e nem os nossos resultados. Mas isso também não quer dizer que a gente não tenha que dar o nosso melhor. Só que dar o nosso melhor é diferente de buscar um resultado impossível, de buscar que todos os dias você esteja bem, de buscar que todos os dias você consiga, porque nós também temos as nossas necessidades básicas.
a serem supridos. Às vezes você está numa rotina intensa de trabalho, de estudo, de pressão, não sei, se você malha também, se você tem algum compromisso na sua vida individual, mas a verdade é que todos nós estamos lutando e nós precisamos ser mais gentis com as pessoas e também conosco. Nós precisamos entender que o caminho é feito de erros e acertos. E eu quero aqui neste vídeo tirar essa pressão que você tem e que eu já tive muito e hoje em dia oscilo um pouco em ter e não ter. Essa pressão que a gente tem de sempre querer ser mais que o suficiente, mais. Você não precisa da aprovação das pessoas. Você precisa sim dar o seu melhor, mas não buscando a aprovação. E digo mais, você não precisa buscar a aprovação de si mesmo. Você precisa fazer aquilo que é certo, porque é o certo. Você precisa fazer aquilo que deve ser feito, como eu sempre falo que a gente tem que ensinar para as crianças, né? Ensinar para elas que aquilo que deve ser feito, deve ser feito. A gente precisa fazer aquilo que é certo, que é bom, que é agradável. Mas a gente não precisa ficar buscando todos os dias provar para as pessoas o quanto a gente é bom em algo, inclusive naquilo que elas falam que a gente é bom. Aceite os elogios, receba de braços abertos, mas não se prenda a eles. Não se prenda aos elogios, porque quem se prende aos elogios também se prende aos fracassos. E aí está um grande perigo. A gente precisa aprender a não depender nem dos elogios e nem dos fracassos para se movimentar. A gente tem que estar acima deles. Então, se você também é estudante, está passando por esse momento de semana de provas, por esse momento de notas, ou talvez se você tenha passado por alguma frustração recente, se você talvez tenha feito um vestibular e não tenha conseguido, eu quero dizer que do fundo do meu coração, isso não define você. Se você acha que você não se esforçou o suficiente, ótimo, conserte. Mas isso não quer dizer que você é ruim. Isso não quer dizer que você não é capaz. Nós precisamos entender todos os dias que nós podemos dar o nosso melhor e que os nossos erros não são uma pedra no caminho, sabe? Eles são um ponto de partida. A partir deles, nós temos a oportunidade de construir algo novo e de ter um novo direcionamento. Os erros são pedagógicos, eles são ótimos se vistos do ponto de vista certo, ponto de vista de aprendizado. Então, aprenda com aquilo que aconteceu com você e construa um novo caminho. Se foi uma prova ruim, se foi um vestibular ruim, olha lá o que você errou, tenta de novo, tenta mais uma vez. Quantas pessoas tentaram 10, 15, 20 vezes e conseguiram e hoje estão felizes contando as próprias histórias? Você também vai contar a sua história, você está escrevendo a sua história e você vai contar no final, tanto com os erros quanto com os acertos, e eu tenho certeza que ambos vão construir um caminho que terá valido a pena, tá bom? E é isso, um beijo pra você, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. O meu desejo profundo é que você entenda quem você é e que você lute por propósitos muito maiores do que você, tá bom? Um beijo, gente! Me sigam no Instagram também, Acervo da Dil, ou Julia Pacheco, e no TikTok. E é muito bom conversar com você. Um beijo!